Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Valder Rodrigues. Nessa videoaula eu trago para vocês a correção completa da prova de 2023, nível 1. E se você fez do nível 2 também, você encontra aqui no canal a correção de todas as questões. Vamos lá, primeira questão da prova do nível 1 diz o seguinte: Joana só pode retirar uma lata da pilha se não houver nenhuma lata apoiada sobre ela. Qual é o menor número de latas que ela precisa retirar antes de pegar a lata azul indicada pela seta? Então, gente, ela só pode tirar uma lata se não tiver nenhuma sobre ela. Então, nesse exato momento, eu não posso tirar essa latrinha aqui, ó, porque essa aqui está sobre ela, tá? Então, eu tenho que retirar primeiro as que estão sobre. De acordo com esse entendimento, a gente precisa retirar essa lata azul. Então vamos ver qual é as que estão em cima dela. Essa aqui está em cima dela, essa aqui também está. Só que para me tirar essas duas, tem que retirar essa e essa também para poder tirar essa. Então, para me tirar essas duas, eu preciso tirar essas duas. Só que para me tirar essas duas, eu preciso tirar essas duas. E para me tirar essas duas, eu preciso tirar essa. Então são um total de quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 latas. Então nosso gabarito aqui é a alternativa C. Vamos agora corrigir a questão 2. Mas antes, deixa um like aí. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. A questão 2 diz o seguinte: José comprou uma calça na loja Alfa e uma camisa na loja Beta. Luiz comprou uma calça na loja Beta e uma camisa na loja Gama. Os preços aparecem na tabela ao lado. Quanto Luiz gastou mais do que José? Então, primeiro a gente vai calcular o quanto Luiz gastou. Luiz comprou uma calça na loja Beta. A gente vai começar por Luiz, porque ele fez um gasto maior, tá? Então ele comprou uma calça de R$90. Mais uma camisa na loja Gama. Camisa, seguindo aqui a linha da camisa, a loja Gama custa R$60. Então se a gente somar isso aqui, vai dar R$150. Agora, pessoal, a gente vai calcular o que José gastou. José, ele comprou uma calça na loja Alfa. Se você olhar aqui, calça na loja Alfa, ela custa R$80. E ele comprou também uma camisa na loja Beta. A camisa na loja Beta, se você olhar aqui a tabelinha, ela custa 65, tá? Então a gente vai somar esses dois valores. 80 mais 65 vai dar 145. E aí a pergunta é: quanto Luiz gastou mais do que José? Se Luiz gastou 150 e José gastou 145, e se a gente fizer a subtração, que nesse caso está bem simples, né? A gente já percebe que é R$5 o valor que Luiz gastou mais do que José. Então a alternativa correta aqui é a letra A. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa solução, deixa um like no vídeo para ajudar o canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva. E a questão diz o seguinte: Diana colocou um único colar sobre uma mesa e tirou uma fotografia. Em seguida recortou a fotografia ao meio, na horizontal. Uma das partes recortadas é mostrada abaixo. Qual das figuras a seguir pode ser a outra parte? Então aqui é a parte que é mostrada, tá? E ele pergunta qual a outra parte da fotografia. Então a gente olha, observando as alternativas, a gente tem que imaginar a fotografia sendo completada. Então vamos lá. Pegando a alternativa A, tentar sobrepor aqui para a gente montar esse colar, a gente percebe que a alternativa A não vai montar, ó, porque vai aqui, essa parte aqui, ó, e essa aqui, você vem com ela aqui, e essa outra ficou aqui no meio. Então é como se fosse dois colar. Então a alternativa A não é a segunda parte do colar, da fotografia. Então a gente olhando aqui também, essa aqui, de cara, não vai montar, ó, porque se a gente pegar essa outra parte e essa última pequenininha, não montou. Montou dois colar e na verdade só é um. Então aqui também não é. Aí a alternativa C, se a gente observar, também não monta, porque faz essas duas partes como se fosse dois colar. Então a alternativa C também não é. E a alternativa D, se você colocar aqui e a outra parte aqui, que é essa parte grande, ó, e a outra partezinha pequena aqui, monta perfeitamente o colar. Então o nosso gabarito aqui é a alternativa D. Vamos finalizar com a alternativa E para ver se dá certo também, mas você percebe de cara, ó, que monta é como se fosse três colar. Então a alternativa E não é solução.
Então nosso gabarito aqui é a alternativa D. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. E se gostou, deixa um like aí para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. E a questão 4 diz o seguinte: 5 cartões iguais A, B, C, D e E em forma de triângulos equiláteros foram colocados em uma cartolina, um por vez. A figura mostra como ficaram esses cartões. Qual foi o terceiro cartão colocado? Então, nessa ordem aqui, foram colocados um por vez e ela quer saber qual foi o terceiro, tá? Se a gente observar, esse cartão E aqui, ele foi o último. Então, esse E aqui, ele é o quinto, tá? Então, de cara, a gente já elimina a alternativa E. E aí, esse quinto aqui, ele foi colocado em cima de vários outros, tá? Em cima do A, e se a gente perceber, o A ele foi colocado em cima do B. Então o A aqui, ele não é... Mas como a gente quer o terceiro, é melhor a gente procurar quem for o primeiro. Se a gente olhar bem aqui, o cartão D, se a gente imaginar, ele é um triângulo de cabeça para baixo. Todos os triângulos têm o mesmo tamanho, tá? São triângulos equiláteros. Então esse D aí, a gente completa aqui, completa aqui, completa aqui. Então o D ele ficaria aqui embaixo, tá? Como o B está por cima e o C também, então de cara a gente percebe que o D foi o primeiro triângulo colocado. Ou seja, o D ele foi o primeiro. A gente já sabe que o E foi o quinto. A gente está procurando o terceiro. Se a gente observar o D, ele foi o primeiro, mas esse carinha aqui está em cima dele, tá? Então o C foi o segundo colocado. Se a gente imaginar o cartão B, ele ficaria aqui, ó. Tá? O cartão B ficaria todo aqui. Então o cartão B foi o terceiro colocado. Por quê, professor? Porque o A está em cima do B. O B ficaria aqui, ó. Só que o A já está aqui, ó. Então o A está pegando por cima. Então o A é o quarto colocado. Então nesse raciocínio aqui, o cartão B é o terceiro colocado. A alternativa correta, letra B. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se gostou, deixe um joinha aí para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. Que diz o seguinte: Beatriz tem 9 carimbos retangulares de mesmo tamanho, organizados da seguinte maneira. Aqui está bem organizado os 9 carimbos. Usando carimbos diferentes, ela carimbou 3 vezes sobre o mesmo retângulo e obteve essa figura aqui. Então ela usou 3 carimbos desse e obteve essa figura. Quais foram os carimbos que ela usou? Aí aqui tem os códigos de acordo com essa tabela. Esse aqui é o A1, ou de acordo com as alternativas, 1A. Esse aqui, 1B. Esse aqui é um C. Aí vem aqui 2A, 2B, 2C, 3A, 3B e 3C. Aí esses aqui são os códigos de acordo com a tabela, tá? Se a gente observar, o primeiro carimbo que ela colocou aqui é esse retângulozinho preto, essa faixazinha preta. Essa faixazinha preta tá aqui, ó, no código 1B. Então a alternativa correta é uma dessas três, tá? Agora a gente vai para o próximo. A gente percebe que tem esse triângulozinho aqui, ó. Só que esse triângulo, ele não é qualquer triângulo, ele é o triângulo mais fino, ó, tá? Porque aqui, se a gente observar, tem essa estrela, que se a gente colocar aqui, se a gente colocar essa estrela aqui, eu tenho as pontinhas para cá, né? No caso não tem. Então, a figura aqui é essa aqui, ó, tá? Essa aqui também não dá porque é um losango, é mais grande, então não vai dar. Então, a figura aqui é essa aqui, que é a 2B. Então, o 2B, aí nesse caso, diminui para 2 alternativas. Aí é uma dessas duas. Aí por último, como é 3 carimbo, ela tem que colocar outro carimbo. Só que outro carimbo fica por cima dessas coisas, desse desenho preto. Então, se a gente olhar todas essas alternativas, a única que pode carimbar aqui em cima é a 3C, que é esse carimbozinho aqui, ó, que a gente pode colocar ele aqui, tá? Nenhum dos outros não vai ficar aqui, porque se a gente usar o 3B, por exemplo, aqui em cima ele vai ficar aqui, ó. Então não é o 3B, é o 3C. Então o nosso gabarito aqui é esses três, ó, 3 códigos que vem aqui, e olhando para as alternativas, ficou a alternativa C, tá? Um desenho é esse, o outro é esse aqui, e o outro é a faixa, tá?
tá? Esse é os 3 desenhos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa solução, deixa um like aí para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. Olá, pessoal, vamos agora corrigir a questão número 6, nível 1, que diz o seguinte: se os números abaixo forem escritos em ordem crescente, qual deles será o terceiro? Então colocar em ordem crescente é colocar do menor para o maior, tá? Então ele quer que você coloque do menor para o maior, nessa ordem. E aí ele quer o terceiro termo. Só que para a gente colocar o terceiro, o ideal era você colocar todos como fração ou todos como número decimais. Número decimais é mais fácil, desde que você manuseie bem a divisão decimal. Ou seja, 1 dividido por 6 não dá. Coloca 0 e acrescenta um 0 aqui. Fica 10 dividido para 6, que vai dar 1. 1 vezes 6 é 6, para 10 falta 4. Aí, como a vírgula dá direito de colocar sempre um 0, fica 40. 40 dividido para 6 dá 6. 6 vezes 6 é 36, para 40 falta 4. Aí a vírgula dá o direito de colocar mais um 0, que vai dar 6 novamente, que vai sobrar 4, que vai dar 6 novamente. Então a gente percebe que formou dízima periódica. Então esse carinha aqui é uma dízima periódica 0,166, infinito. Esse outro aqui é 6 décimos, ou seja, 0,6. Se dividir 6 por 10, você encontra 0,6. Esse aqui é 16 centésimos, ou seja, 0,16. Tá? Duas casas decimal, divisão por 100. Aqui, ó, divisão por 100 também, duas casas decimal. Então esse aqui... Não, mas aqui já está em número decimal, já dá para comparar com os outros. Esse aqui também. Então a gente respondeu já a questão, é só colocar agora em ordem crescente. Quem é o menor desse? O menor desse é a alternativa D. Então a alternativa D vai ser o primeiro. Esse aqui é o menor. O próximo vai ser a alternativa C, 0,16. O próximo vai ser a alternativa E, 0,166. Por que, professor? Que esse aqui é menor do que a alternativa A? Porque a alternativa A tem mais casas decimais, ó. É dízima periódica, infinito. Ou seja, isso aqui é maior do que o anterior. Esse aqui só tem 3 casas, esse aqui tem mais, ó. Infinitas até. E o maior de todos é a alternativa B, 6 décimos, que é 0,6. Então o carinha que está na terceira posição é esse aqui, que bate com a alternativa E. Então o nosso gabarito é a alternativa E. Outra maneira de responder é você transformando tudo em frações, tá? Só que no caso de transformar em frações, como esse aqui tem 3 casas decimais, o denominador teria que ter 3 casas decimais, ou seja, ia ser um múltiplo de 1000, tá bom? Mas dá para transformar, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Que diz o seguinte: os segmentos horizontais dividem o retângulo da figura em 4 faixas de mesma largura. A área da região amarela corresponde a qual fração da área do retângulo todo? Então ele quer saber a fração correspondente à área amarela, tá? Com referência ao todo. Então a ideia aqui é você completar as faixas. Como ele foi dividido em 4 faixas, então a fração tem tudo a ver com 4. Então vamos só completar bem aqui. Se a gente observar essa parte aqui amarela aqui, ó, a gente pode cortar aqui no meio, no centro, fazendo a perpendicular, e você percebe que essa partezinha que ficou desse lado, ela complementa esse triângulozinho aqui, tá? E essa outra parte complementa esse outro. Então se eu retirar essas duas partezinhas aqui e colocar uma para cá e uma para cá, completa essa faixa aqui completa. E aí eu vou ficar sem essa faixa aqui, sem essa parte aqui, tá? Então a gente vai ter essa completa e essa aqui completa, de um total de 4. Então a parte colorida vai ser duas faixas coloridas de um total de 4 faixas. Então 2/4. Só que a gente pode simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então dá 1/2. Que bate com a alternativa letra C. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. A OBMap gosta muito de completar essas figurazinhas. Você vai lá e leva uma partezinha e completa a outra, tá? Retira daqui, coloca ali. Vamos resolver agora a questão número 8 da Pedro e Paulo fizeram compras no mercado. Pedro comprou 4 garrafas de suco por 5,50 cada.
5 pães por 2,20 cada, Paulo comprou 1,4 kg de banana por 5 reais cada. Qual das expressões aritméticas abaixo representa a quantia em reais que Paulo deve dar para Pedro, de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor para as compras? Ó, a gente observando aqui, Pedro comprou mais coisas, ou seja, Pedro vai contribuir com um valor a mais. E Paulo, se Paulo fosse contribuir só com o valor que ele pagou, ele contribuiu um pouquinho a mais que 5 reais, tá? Mas a questão diz o seguinte, ó. Qual das expressões aritméticas abaixo representa a quantia em reais que Paulo deve dar para Pedro, de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor? Primeiro a gente vai atrás do gasto total, ou seja, o que eu vou logo colocar aqui o que o Pedro comprou. Pedro, colocar aqui Pedro comprou 4 garrafas por 5,50, mais 5 pães por 2,20. Se a gente multiplicar 4 garrafas de 5,50, isso aqui vai dar 22 reais, tá? 5 vezes 2,20, isso aqui vai dar 11 reais, tá bom? Então aqui deu 11 e aqui deu 22. Se a gente somar o gasto de Pedro, vai ser 33 reais. Agora vamos para o Paulo. Paulo só comprou as bananas, ou seja, ele comprou 1,4, só que cada quilo é 5 reais, ou seja, eu vou multiplicar 1,4 por 5. Quando eu multiplico isso aqui, eu vou encontrar 7, tá? Se você multiplicar 1,4 vezes 5, 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 1 é 5, com 2, 7. Ou seja, dá 7 reais. Só que, se a gente observar, a compra toda seria os 33 reais mais os 7 reais, que dá um total de 40 reais. Ou seja, se eu dividir por 2, isso aqui dá um total de 20 reais. Quer dizer que por 2 ia ter que dar cada carro 20 reais. Só que Paulo já ia dar 7 reais. Se ele já ia dar 7 reais para chegar em 20 reais, que é a quantia dos dois dá, ele precisa dar para Pedro 13 reais. Ou seja, eu tenho que fazer essas contas aqui com tanto que ela seja igual a 13. Por que 13, professor? Porque 13 é a quantidade que Paulo tem que dar para Pedro. Se Pedro der 33 e Paulo der 7, vai dar um total de 40 reais, que é a quantia da compra. Só que para cada um contribuir com o mesmo tanto, o Pedro, que vai dar 7, ele tem que dar uma quantia extra para o Paulo, que vai dar 7, ele tem que dar uma quantia extra para Pedro. Ou seja, ele tem que dar 13 reais para Pedro. E assim ambos vão contribuir cada qual com 20 reais. Só que para isso acontecer, o Pedro tem que dar 13 reais para Paulo. Então a gente tem que encontrar uma equação que represente 13. Se a gente fizer as contas aqui, 4 vezes 5,50, isso aqui a gente já fez, dá 22, isso aqui dá 11, isso aqui dá 7. Se eu pego 22 mais 11 dá 33, 33 menos 7, isso aqui vai dar 26, ou seja, 33 menos 7 vai ser 26. Tudo que está dentro do parênteses vai dar 26. Eu vou dividir por 2. Quanto é 26 dividido por 2? 13. Aí eu já tenho uma equação que representa 13 reais, que é a quantia que Paulo tem que dar para Pedro. Então nosso gabarito aqui de cara é a letra A. Professor, mas e por que não é a letra B? Porque a letra B é 4 vezes 5,50 dá 22. 5 vezes 2,20 dá 11. A gente já fez as contas aqui. Com mais 7 dá 40. 40 dividido para 2 dá 20. Só que isso aqui não é a quantia que Pedro tem que dar para Paulo. Ou Paulo tem que dar para Pedro, tá? Isso aqui, desses 20 que Paulo vai dar, 7 é da compra dele. Os outros 13, ele está dando para Pedro, tá? E a pergunta é essa, quanto é que ele vai dar para Pedro? Ó, qual das expressões aritméticas abaixo representa a quantia em reais que Paulo deve dar para Pedro? Ou seja, ele não vai dar 20 reais para Pedro, ele só vai dar
R$13. Por quê, professor? Porque a conta dele só foi 7, tá? Então, se foi 7, ele tem que dar 13 a mais. Então, a alternativa aqui, o gabarito é a letra A. Seguindo aqui a resolução das próximas, 4 vezes 5, 50 vai dar 22. Com mais 11 dá 33. 33 dividido para 2, isso aqui vai dar 16,5. Esse aqui, 22 mais 11, 33. 33 menos 7, isso aqui vai dar 26. Isso aqui 1,4 vezes 5 dá 7. Só que a questão é a letra A, a alternativa correta, que é a quantidade que Pedro deve dar para Paulo, dado para ele, tá? Para poder ambos pagar R$20. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? Que essa questãozinha é um pouquinho confusa, tá bom? Mas é isso, pessoal. 9 da UBMAP 2023, nível 1, que diz o seguinte: José tem várias peças que se encaixam perfeitamente nos espaços dos tabuleiros abaixo. Esses tabuleiros aqui, ó. São 8 peças no formato de um quadrado e 9 peças iguais à forma de um triângulo. É possível juntar duas peças em forma de triângulo para formar um quadrado que se encaixa no tabuleiro. Então, se a gente pegar uma peçazinha de um triângulo mais outra peça de um triângulo, a gente pode formar um quadrado. Qual dos tabuleiros abaixo José pode cobrir sem sobreposição usando todas as suas peças? Então ele quer que eu use todas e cobra perfeitamente uma desses. Primeiramente, a gente sabe que são 8 peças no formato de quê? De um quadrado. Como são 8 peças no formato de um quadrado, eu tenho certeza que essas figuras têm que ter exatamente 8 peças. Ou seja, se a gente contar aqui da alternativa A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... tem que ter 8 peças quadrado formado completamente, porque são 8 nesse estilo. Então a alternativa A a gente só conta 7, a gente já dá para eliminar. A alternativa B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como tem 9 quadrado completo, não dá para eliminar a alternativa B, porque se a gente tem 9 peças triangulares, essas 9 peças triangulares elas podem formar vários quadrados, tá? Então não posso eliminar ainda a alternativa B. Alternativa C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tem 7 quadrados, então dá para eliminar também, porque são 8 no total. A alternativa D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tem 7 também, dá para eliminar. A alternativa E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A alternativa E não dá para eliminar, porque são 8 completos, então como nós temos 9 triângulos, dá de formar outros quadrados completos, então não dá para eliminar a alternativa E. Mas aí, qual vai ser? Porque aqui tem 9, aqui tem 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, são 11, nessa figura aqui são 11. Ó, a gente vai responder corretamente agora, observando esse padrão. Como aqui são 9, se a gente pegar dois triângulos desses 9 aqui, se a gente pegar desses 9 dois triângulos, ou seja, tirar dois triângulos, para colocar mais um quadradinho completo aqui, ó, porque dois triângulos, se eu tenho 9 triângulos, tiro 2 para completar um quadradinho aqui, eu vou ficar com quantos triângulos? Somente 7. Então, na alternativa B, para ter 9 quadrados completo, vai ter que ter 7 triângulos. Então, a gente vai contar agora os triângulos. Para contar os triângulos, eu vou usar aqui a cor vermelha. E a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7. Então, nós temos 9 quadrados completos e 7 triângulos. Porque eu tirei dois triângulos dos 9 para juntar para formar esse quadrado aqui, que é o nono. Tá? Porque são 8 com mais 1. Dá 9 quadrados, que é o que tem na figura, 9 quadrados, tá? E mais 7. Então a alternativa correta aqui é a letra B. Mas a gente vai ver por que não é a alternativa E. A alternativa E já tem 11 quadrados completo. Só que aqui são 8. Para dar 11, a gente precisa de mais 3. Só que eu já tenho 8 completo. Para mim somar mais 3, eu teria que pegar 6 triângulos, tá? Então dos 9 triângulos, eu teria que pegar 6. Então, se eu retirar 6 triângulos, eu vou ficar apenas com 3 triângulos. E aí a gente conta nos triângulos aqui, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Tá dando 6, não 3. Então a alternativa E também tá errada. Então nosso gabarito aqui é a letra B. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução, tá? Se você gostou, deixa um joinha. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva. São 10 da UBMEP 2023, nível 1, que diz o seguinte: Antônio, Benedito e Carlos colecionam figurinhas. O número de figurinhas de Antônio é igual a 4/5 do número de figurinhas de Benedito. O número de figurinhas de Carlos é igual a 3/4 do número de figurinhas de Benedito. Dos 3 amigos, quem tem mais e quem tem menos figurinhas nessa ordem? Então, pessoal, como todos estão com relação ao Benedito, então a gente vai colocar o Benedito tendo exatamente X figurinhas. Por que, professor? Porque eu não sei quantas figurinhas tem cada uma. Então eu vou dizer que o Benedito tem X figurinhas. Aí o Antônio ele tem o quê? O Antônio, ele tem 4/5 do número de figurinhas de Benedito. Então ele não tem mais do que Benedito, ele tem menos, ele tem 4/5. E aí nós vem, o Carlos é igual a 3/4 do número de figurinhas de Benedito. Então o Carlos, ele tem 3/4 do número de figurinhas de Benedito. Mas você percebe que essas frações elas não têm denominador comum para a gente olhar quem é o maior, se é 4/5 ou se é 3/4. Nesse exato momento eu sei que quem tem mais é Benedito, tá? Benedito eu sei que tem mais, porque ele tem X. Os outros têm menos de X, ó, porque 4/5 é menos que 1. Essa divisão é menor que 1. Essa divisão aqui também é menor que 1. Então, todos esses outros são menores que 1. Então, o Benedito eu sei que é o que tem mais. Esse aqui, ó. Eu sei que ele é o que tem mais, tá? Então, a pergunta é, dos 3 amigos, quem tem mais e quem tem menos? Eu sei que quem tem mais é Benedito, então a alternativa fica entre a B e a D. Agora a gente vai ver quem tem menos, se é 4/5 ou 3/4. Pessoal, quem é menor? 4/5 ou 3/4? Eu só posso dizer uma fração é menor que a outra se ela tiver o mesmo denominador. Então, nesse caso, pessoal, a gente vai pegar essa fração aqui e multiplicar ela pelo denominador dessa. Por que, professor? Porque assim eu vou ficar com 16 sobre 20. 4 vezes 4 é 16 e 4 vezes 5 aqui embaixo, ó, se eu multiplicar por 4 embaixo também vai dar 20. E aqui, essa fração aqui, a gente vai pegar e multiplicar pelo denominador dessa, que é 5, né? Então vai ficar 5 vezes 3, que dá 15. E embaixo, se a gente multiplicar por 5, vai dar 20. Ou seja, quem é maior? Esse aqui é maior. Que esse aqui representa o 4/5, que é o Antônio. Então, o Antônio é maior do que Carlos, ou seja, o Antônio tem mais figurinhas que Carlos. E essa aqui é menor. Então, esse aqui tem menor e esse aqui tem maior. Mais quantidade de figurinha que é menor quantidade. Então, quem tem menor quantidade aqui é o Carlos. Benedito é o que tem mais e Carlos é o que tem menos. Então, o gabarito aqui da nossa questão, o gabarito é a letra C. Dos 3 amigos, quem tem mais e quem tem menos. Quem tem mais é o Benedito e quem tem menos é o Carlos, porque ele só tem 3/4 e quando a gente compara essas duas frações, a gente chega em 16/20 e 15/20. E quem é maior? Quem tem o menor numerador. Ou quem é menor? Quem tem o menor numerador. Então 15/20 é menor do que 16/20. Então nosso gabarito aqui é a letra C. Olá, seja bem-vindo novamente. Nessa aula a gente vai corrigir a questão 11, OBMEP 2023, nível 1, que diz o seguinte: uma folha retangular preta foi cortada em 2 pedaços. Um deles está mostrado abaixo. Tá aqui, o pedacinho. Qual é o outro? Aí nós temos as alternativas aqui. Essa questão, ela não é tão complicada, tá? Porque é só você imaginar o desenho sendo completado. Ou seja, eu estou atrás de uma figura aqui completa dessa forma. Ou seja, eu estou atrás dessa figurinha aqui vermelha. Ou eu posso estar atrás de uma figura assim. Tá? Então a ideia aqui é você tentar encaixar. Só que tem um porém. Você observa que aqui é um tipo um Z, ó. E aí, se você olhar aqui, essa figura aqui, ó, foi um... Deixa eu escolher aqui outra cor para ficar melhor.
mais visível para vocês. Aqui, a cor aqui ainda não é o ideal. Se a gente observar aqui, ó, forma um quadrado. E aqui não tem esse quadrado, tá? Aqui é tipo um Z. Essa aqui, porém, essa aqui, se a gente observar, tem um quadradinho aqui também no centro. Essa aqui tem outro quadrado aqui novamente, ó. Essa aqui tem um quadrado aqui no centro. E aí, se a gente observar esses quadrados, não tem como eles se encaixar aqui. Essa figura aqui não tem um quadrado aqui, ó. Essas partes pretas aqui, ó. Você percebe que não tem um quadrado para encaixar essas partes aqui. Nesse caso aqui teria que ter um quadrado vazio para poder encaixar essa partezinha aqui. E não tem um quadrado vazio, o que tem aqui é um Z. Nessa letra B tem um quadradozinho vazio aqui, ó. Não tem um quadrado preto para encaixar aqui dentro. A gente percebe que aqui, ó, é tipo um Z também, ó. Essa partezinha preta aqui. Isso aqui, ó. É tipo um Z. E aqui tá formando um quadrado, tá? Aqui, ó, a parte preta, que é no formato de um quadrado, a gente percebe que a parte branca aqui é tipo um Z. Então aqui, só olhando para essa partezinha quadrada, a gente consegue eliminar essa e essa. E fica somente com essa. E quando a gente pega essa peçazinha e sobrepõe sobre essa aqui, a gente forma essa figura, ó. Só ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Aqui, ó, essa partezinha aqui, a gente vai colocar aqui. Aí essa partezinha aqui é a que fica aqui para dentro, ó. Pintando, tá? Então a gente já colocou isso aqui tudo. Aí agora tem essa partezinha aqui, ó. Esse branco. Esse branco é exatamente essa parte preta aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Que é esse branco aqui, tá? Então o preto vai vir e vai encaixar aqui, ó. Ainda vai passar uma parte aqui, ó. Que é tudo preto. Se eu consigo desenhar a parte branca aqui para vocês. Aqui é o vazio. Aqui é o vazio. E aqui é o vazio. Ou seja, a nossa figura aqui, quando ela vir para cá, ela vai ficar com preto aqui. Preto aqui, preto aqui. Preto aqui. Preto aqui, preto aqui. Que é exatamente esse desenho aqui, tá? Vou até mais além, vou ver se eu consigo recortar aqui. E girar aqui. Para vocês verem melhor. Essa parte preta. Só que o desenho que eu fiz foi um pouquinho maior, tá? Se a gente reduzir aqui, ficou exatamente o mesmo desenho. Tá bom? É que eu não pintei tão preto. Mas se a gente pintar mais um pouquinho aqui, a gente fica com esse desenho aqui, completo. Tá ok? Então a letra D é o nosso gabarito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se gostou, deixa um like aí para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. Vamos lá, questão número 12, que diz o seguinte. Em um mês, 3 domingos caem em dias pares. Em que dia da semana cai o dia 10 desse mês? Então, pessoal, a gente vai tentar criar aqui um calendário rapidinho, tá? Pronto, pessoal, o calendário está criado aqui. Agora a gente vai completar os dias. De acordo com a questão diz que 3 domingos caem em dias pares. Ou seja, eu vou ter que colocar 3 números pares aqui. Se a gente perceber, se a gente vai imaginar quais são os números pares, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Só que o 0 é até par, mas o 0 não coloca em calendário, então não posso iniciar com 0, não posso colocar. Mas a gente pode colocar 2. No caso, se a gente colocar 2, o próximo domingo
vai ser 2 mais 7, porque domingo vai sempre se repetir de 7 em 7. Ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim sucessivamente. A gente já percebeu que aumentou 7 aqui. O próximo domingo vai ser 9 mais 7. Se a gente aumentar mais 7 aqui, vai para 16. Aí o próximo vai ser 16 mais 7, que vai para 23. 23 mais 7 vai para 30. Nesse caso, a gente tem quantos domingos? Se a gente observar, um número par, tá? Domingo com número par, tem 3. E só vai acontecer o caso de ter 3 se começar com o número 2, sendo. Ou seja, quer dizer que o sábado for o dia primeiro, tá? Só que a gente quer colocar os números pares aqui. Então só dá certo se você iniciar com o número 2, porque se você iniciar com o número 4, a observação aqui, 4. Aumenta 7, vai para 11, aumenta 7, vai para 18, aumenta 7, vai para 25, aumenta 7, vai para 31, 32. Não, só que não tem um dia 32, então só tem quantos domingos pares? Se começar com 4, só tem 2. E a mesma coisa acontece se você começar com os outros números pares, tá? Então, para ter 3 domingos número par, tem que começar com o número 2. Nesse caso aqui, começando com o número 2, a gente percebe que o dia 10 vai cair no dia de quê? De uma segunda-feira. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução, tá? Aqui foi só para vocês perceber que só dá certo se começar com o número 2. Aí vocês poderiam imaginar, professor, e se começar com o número 1? Coloque o número 1 aí só para a gente ter uma base. Começa com o número 1 aqui. Aumenta 7, vai para 8. Aumenta mais 7, vai para 15. Aumenta mais 7, vai para 22. Aumenta mais 7, vai para 29. Ou seja, aqui vai ter quantos pares? Só vai ter 2. Só vai acontecer de ter 3 números pares se começar com o número 2. Por isso que tem que começar com o número 2. E a gente observou, se começar o domingo, ou no primeiro número par no domingo for um número 2, a gente percebe que o número 10 vai cair na segunda-feira. Vocês poderiam imaginar, professor, e cadê o número 1? O número 1 não precisa a gente colocar, tá? Mas o número 1 aqui, se o domingo é 2, o número 1 está lá no sábado, na linha anterior, tá bom? A questão 3 diz o seguinte: 9 amigos comeram 5 pizzas, algumas cortadas em 6 fatias e outras cortadas em 8 fatias. Todos comeram o mesmo número de fatias e não sobrou nada. Quantas fatias cada um comeu? Então a pergunta é: quantas fatias cada amigo comeu? São 9 amigos, tá? Então, se cada um comeu uma quantidade, nós estamos atrás de um número que é múltiplo de 9. Eu vou chamar esse número de x, que é a quantidade de fatias. Tá bom? Porém, as pizzas só são 5. 5 pizzas, elas foram distribuídas em 6 fatias, ou seja, algumas foram cortadas em 6 fatias e outras em 8 fatias. Agora perceba, vamos imaginar que todas as 5 pizzas foram cortadas em 6 fatias. Só uma suposição. Se cada pizza era 5 pizzas, cada um foi cortado em 6 fatias, a gente ia ter um total de quantas fatias? 30 fatias. Tá? Por outro lado, imagine se cada uma dessas pizzas foram cortadas em 8 fatias. Todas elas foram cortadas em 8 fatias. Só uma suposição. Claro que isso não aconteceu, né? 5 vezes 8 dá 40. E agora, perceba que o resultado dessas quantidades de fatias tem que ser um número que seja múltiplo de x. Quais são os números múltiplos de x? Nós temos 9, 18, 27, 36, 45. Porém, o número que a gente está procurando tem que estar entre o 30, que é a quantidade mínima de fatias, e o 40, que é a quantidade máxima que a gente pode dividir essas 5 pizzas. E então, o único número que é múltiplo de 9 que está entre 30 e 40, quem é? Podem colocar aí nos comentários, tá? No caso aqui é o 36. 36 tem que ser o número múltiplo de 30 e 40 ao mesmo tempo. E aí eu pergunto para vocês, quem multiplica o 9 que dá 36? Será se é o 1, o 2, o 3 ou o 4? É o 4, né? Então, quer dizer que essa pizza, cada um dos amigos, eles receberam quantas fatias?
4 fatias, que dá um total de 36 fatias. Professor, mas quantas pizzas foram divididas em 6 e em 8? Para dar 36? Ah, é fácil. Imagine o seguinte. Eu tenho que ter 36 fatias. Então, estou atrás de 6 vezes a quantidade A, mais 8 vezes uma quantidade B, que tem que dar 36. Só que só tem um número, o 12 e o 24, que dá 36. E esse caso só acontece quando o A é 2 e o B é 3. Ou seja, 2 pizzas foram divididas em 6 fatias e 3 pizzas foram divididas em 8 fatias, que dá um total de 36 fatias, tá? Mas o nosso gabarito aqui é quantas fatias cada um comeu. Nesse caso, cada um comeu 4 fatias, que é 4 vezes 9, tem que dar 36 fatias, tá bom? Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Eu espero que vocês tenham entendido essa correção. Se você não entendeu, aproveita e assiste novamente o vídeo, tá? Na questão 14, diz o seguinte. No quadro de aniversariantes da turma da professora Cláudia, há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes em cada um. E exatamente 3 meses com 2 aniversariantes em cada um. Dentre as quantidades abaixo, qual pode ser o número de alunos na turma da professora Cláudia? Então vamos tentar interpretar o problema melhor, de uma forma melhor, tá? A questão diz o seguinte, ó. Na turma dela tem um quadro de aniversariante e há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Ou seja, lá no mês de janeiro pode ter no mínimo 2 e no máximo 6. O mesmo acontece com todos os outros meses, tá? Tem que ter no mínimo 2 e no máximo 6. Professor, quer dizer que não pode ter 3, 4, 5? Pode sim. Ó, é o mínimo 2. Então, se não tiver 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5 ou pode ter 6. No mínimo é 2 e no máximo é 6. Mas pode ter todos esses outros aqui entre eles, tá? Aí a questão diz que há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes. Então, nós temos 2 meses que tem 6 aniversariantes. Se a gente fizer 2 vezes 6, já vai dar 12 aniversariantes. E há 3 meses com 2 aniversariantes em cada. Aqui já dá um total de 6 aniversariantes. Então aqui a gente já tem um total de 18 alunos, tá? Só que aqui só foi trabalhado quantos meses? 2 meses com 6 e 3 meses com 2. Então só foi trabalhado 5 meses. E deu um total de 18 alunos até aqui. Só que o ano tem 12 meses, ou seja, falta 7 meses. Mas o que a gente tem de informação? Diz que no mínimo, tem que ter no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Só que a gente já usou o 6 e o 2. Sobrou quem? O 3, o 4 e o 5. Então, vamos supor que todos esses 7 meses tenha 3 aniversariantes. Isso é a quantidade mínima que poderia ter entre esses 7 meses. Todos os meses ter 3 aniversariantes. Aqui ia dar um total de 21 aniversariantes, ou seja, 21 alunos. Então a quantidade mínima de alunos seria 18 mais 21, que daria um total de 39. Essa aqui seria a quantidade mínima de alunos da turma dela. Estou colocando todos os outros meses, cada um tem 3 aniversariantes em cada mês. Mas vamos supor que cada mês tem a quantidade máxima, que pode sobrar para esses outros meses é 5, tá? Porque o 2 e o 6 já foram usados. Então a quantidade máxima é 5. Então vamos supor que cada um tenha 5. Se a gente fizer 7 vezes 5, dá 35 aniversariantes, ou seja, 35 alunos nesses 7 meses. Aí a gente ia somar 18 mais 35, que ia dar um total de... Se a gente somar aqui, vai dar 53. Então, pessoal, a gente está atrás novamente de um número que está entre 39 e 53. Se a gente olhar para as alternativas, o 35 não é. O 45 está no padrão entre 39 e 53, então pode ser o 45.
Aí as alternativas também passa, aqui também é maior e aqui também é maior. Então a única que se encaixa nesse intervalo de 39, que é a quantidade mínima de aluno, e 53, que é a quantidade máxima, que eu usei o 3 para encontrar a quantidade mínima, e usei o 5 para encontrar a quantidade máxima. Então o único número que se encaixa nesse intervalo é o 45, ou seja, a alternativa aqui vai ser a letra B. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se gostou, deixa um joinha aí para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. A questão 15 diz o seguinte: José empilhou 14 cubos com faces brancas ou azuis. Conforme mostra a figura, quantos desses cubos podem ter todas as faces azuis? Essa questão ela é bem simples, porque você pode, para encontrar esse total de cubos com todas as faces azuis, é só você retirar os que tem face pintada de branco. Então, se a gente contar todos os que tem face pintada de branco, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se são 14 cubos, o total de cubos são 14, e tem 9 que tem face branca, basta retirar esses 9 brancos e você tem a quantidade que pode ser azuis. Então, se você tem 14 tira 9, você fica com um total de 5 cubos, que podem ter todas as faces azuis, tá? Quais são esses cubos? Se você se perguntar, vai ser esse aqui, o que está abaixo dele faz 2, esse aqui, o que está embaixo desse aqui, ó, faz mais 1, o que está aqui embaixo, esse aqui é o último. Então nós temos 2 aqui, 1, com mais um que está aqui embaixo, e mais esse aqui, dá um total de 5, que bate com a alternativa E. Tá? Mas a maneira mais simples é você contar os que são branco e retirar do total. Como a questão já falou, o que o total é 14, ficou bem simples. 14 menos 9 só sobrou 5. Então esses 5 são os que podem ser azuis. Eu espero que você tenha gostado da solução. Se você gostou, deixe um joinha para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. Vamos lá, correção. Questão 16 diz o seguinte: em uma cidade, 1/4 da população tem pelo menos uma bicicleta. Dentre os que têm bicicleta, 1/3 tem mais do que uma. 1/3 tem mais do que uma. Qual a fração da população tem apenas uma bicicleta? Então, como é uma questãozinha trabalhando com frações, é importante vocês saberem que esse 1/4 é a quantidade da população que tem pelo menos uma bicicleta. Ou seja, entre esses vai ter os que tem mais de uma e vai ter os que tem apenas uma, tá? Mas a questão aqui já diz que dentre os que tem bicicleta, 1/3 tem mais do que uma bicicleta. Então, se a gente calcular aqui 1/3 desse número aqui, se a gente calcular isso aqui, a gente vai estar encontrando 1 sobre 12. Só que isso aqui são os que tem mais de uma, vou colocar aqui. E a questão não quer saber os que tem mais de uma, tá? A questão quer saber os que tem apenas uma. Se 1/3, gente, se 1/3 tem mais de um, então quer dizer que o restante desse 1/3 fica melhor de você entender. Vamos aqui dividir essa população em 3 partes. Aqui são os que têm mais de uma bicicleta, tá? Mais de uma. E esses são os que têm apenas uma. Se esse aqui representa 1/3, que é uma parte pintada de 3, esse aqui vai representar quanto? Se esse representa 1/3, esses aqui, que é os que têm apenas uma bicicleta, vão representar 2/3, que é o restante. Então, o ideal é você calcular 2/3, que é os que têm apenas uma bicicleta, sobre um total de 1/4. E quando você faz essa continha, você encontra 2 sobre 12. Que aí você deve simplificar por 2, porque 2 sobre 12 avos não tem entre as alternativas. Só que simplificando 2 por 2, você encontra 1. E simplificando 12 por 2, você encontra 6. Então, o nosso gabarito dessa questão vai ser a alternativa B. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução, tá? O ideal aqui é você ter esse raciocínio. Como 1/3 representa os que tem mais de um, então o restante, que é 2/3, vai ser os que representam que tem apenas uma bicicleta. E aí calcula 2/3 do total da população que tem bicicleta, que é 1/4. Aí você chega em 2 sobre 12 avos, que simplificando por 2 dá 1/6, que é o nosso gabarito.
Espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se gostou, deixa um joinha aí para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. A questão 17 diz o seguinte: Paulinho tem um relógio que só tem o ponteiro das horas. Um dia, ele saiu de casa pela manhã, quando o ponteiro das horas apontava exatamente para o 32º minuto, conforme mostra a figura. Aí tá aqui, ó, apontando para o 32º minuto, conforme mostra a figura. Ao voltar para casa à tarde, o ponteiro das horas apontava exatamente para o 11º minuto. Quanto tempo ele esteve fora de casa? Então ele saiu, estava apontando para cá, 32º minuto. Quando ele chegou, estava apontando para o 11º, ou seja, para cá. Porque esse de 12 até o 1 vai 5 aqui. Aí aqui vai até mais 5, faz 10. Aí aqui que é o 11º. Então ele quer saber quanto tempo ele passou fora de casa. Então a questão é bem simples, tá? Desde que você tenha esse pensamento. Você pode contar os minutos, ou seja, os ponteirozinhos até chegar aqui. Você pode contar, que foi o tempo corrido. Se você saiu do 32 até o 12, você tem aí 28. Ou seja, até aqui você tem 28, porque o total de minuto é 60, né? Se saiu do 32 e foi até o 12, então vai 28. Aí do 12 foi até o 11º. Só que 28 com mais 11, se você tem 28 e soma 11, você tem aí 9, 39. Então esse tempo todo ele demorou 39 minutos. Ou seja, o ponteirozinho dos minutos rodou 39 minutos. Porém, quando isso acontece, vai ser quantas horas? Esse tempo todo rodando o ponteirozinho das horas. Rodando esse tempo todo. Porque se fosse o do minuto, dava 39 minutos certo, né? Mas esse, no caso aqui, é das horas. Então, aí é importante você saber que cada ponteirozinho de hora desse, como nós temos 60, a gente vai ter 60 é a quantidade de minutos que corresponde a uma hora. E cada hora dessa roda quantos ponteirinhos? 5, né? Então a gente vai dividir 60 por 5 para encontrar a quantidade de minutos em cada espaçozinho desse. Cada espaçozinho desse corresponde a quantos minutos mesmo? Para a gente multiplicar por 39, tá? 12 dividido para 5 vai dar... 60 dividido para 5 vai dar 12, porque 6 dá 1. 1 vezes 5 é 5, para 6 sobra 1. Baixa o 0, fica 10. 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 5 é 10. Para 10 nada. Então, cada pontinho desse tem 12. Então, a gente vai pegar 39, multiplicar por 12. 2 vezes 9 é 18, vai 1. 2 vezes 3 é 6, com 1, 7. 1 vezes 9 é 9. E 1 vezes 3 é 3. Se você somar, isso aqui vai dar 8. 7 mais 9 é 16, vai 1. 468 minutos. Esse foi o tempo que ele durou. Só que 468 minutos a gente vai dividir para 60 minutos. Para transformar, eu estou dividindo minuto por minuto aqui, tá? Porque eu estou fazendo essa divisão para encontrar o total de horas. Então, 46 não dá, eu vou pegar 468 dividir por 60. A gente sabe que 4 vezes 6, ou 4 vezes 6 não, 7 vezes 6 é 42. Então, 7 vezes 60 vai ser 420. Então, 468 dividido por 60 vai dar 7. 7 vezes 60 vai dar 420. Menos 468 vai ficar 48. Como não dá mais para dividir, isso aqui é a quantidade de minutos que sobrou. Então, esse percurso todo, do 32 até chegar ao 11º, durou 39 minutos. Cada minuto desse, como foi feito pelo ponteiro das horas, cada minuto desse corresponde a 12 minutos. Cada ponteirinho desse, tá? É por isso que eu multipliquei por 12. Tá aqui a multiplicação. Eu encontro o total de minuto que foi feito esse percurso todo. Ó. Saiu daqui e chegou aqui.
O total de minuto foi 468 minutos, só que agora eu vou transformar em horas. Para transformar em horas, a gente divide por 60. Ao dividir por 60, eu encontro 7 e sobra 48. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Aí, talvez você não entendeu a solução dessa maneira. Mas claro que você pode responder de outra maneira também, tá? Vamos responder de outra maneira? Vamos lá. Vou apagar aqui esse espaço aqui para a gente responder de outra maneira. Pessoal, a outra maneira é o seguinte. Como aqui é 6 e está no 32 aqui. Então, ele saiu de casa 6 horas. Como aqui está no 32, o ponteiro das horas está no 32, e cada bichinho desse dura 12 minutos, então 6, como aqui passou 2, cada ponteirinho desse, pessoal, pequenininho, corresponde a 12 minutos, tá? Que o ponteiro das horas anda. Então, se andou 2 aqui, então 2 vezes 12 dá 24. Ou seja, ele saiu de casa 6 horas e 24 minutos, tá? E aí ele chegou em casa novamente, tava no 11º, que a questão falou, né? Primeiro minuto. Ou seja, ele chegou em casa 14 horas, e como é o primeiro, 14 horas e 12 minutos. Como cada ponteirinho desse é 12, então se o ponteiro das horas for aparecer aqui, no primeiro aqui, quer dizer que são 14 horas e 12 minutos. Então agora a gente tem 14 horas e 12 minutos. E o tempo de início foi às 6 horas e 24 minutos. Basta subtrair. Claro que não tem como eu subtrair 12 e tirar 24. Então o que eu faço? Esses 14 horas vai ficar 13 horas. Porque eu vou tirar 1 hora para jogar para cá. E aí aqui fica 60 mais 12, que aí vai ficar quanto? Eu vou até colocar em outra cor aqui, tá? Esse, no lugar desse 12 aí, como eu vou aumentar 60, ele vai ficar valendo 72, tá? Então, eu vou trabalhar só com as cores vermelhas aqui era 24. 72 menos 24 vai dar 48, se você subtrair. 2 não dá para tirar 4, toma emprestado, fica 12. 12 menos 4 fica 8. Aí aqui fica 6. 6 menos 2 fica 4. 48. E desse lado aqui nós temos 13. 13 menos 6 fica 7. Então são 7 horas e 48 minutos. Alternativa C. Então eu resolvi essa questão de duas maneiras aí para você. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Se gostou, deixa um joinha aí para ajudar o canal. E se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreva. Questão 18 diz o seguinte. Uma formiga percorreu o trajeto indicado na figura. Aí está aqui a figurinha, ela saiu daqui. Formado por segmentos verticais e horizontais, começando e terminando no mesmo ponto. Então ela começou e terminou no mesmo ponto. Então ela deu uma volta completa. Ela foi e voltou para onde ela iniciou. Então ela deu uma volta completa. Como a gente vai dar uma volta completa numa figura, a gente está determinando uma coisa, que é chamado de perímetro. Então, nessa questão aqui é uma questão de perímetro, onde você deve somar todos os lados dessa figura. A pergunta é, quantos centímetros ela andou? Então, nós só precisamos encontrar o perímetro da figura para saber quantos centímetros ela andou, porque ela deu uma volta completa. Só que essa aqui não é qualquer figura, você percebe que tem várias modificações. Se fosse um retângulo seria bem simples, né? Mas uma coisa é certa, que essa altura aqui é 8. Se essa altura aqui é 8, pensa comigo, esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui, e mais esse pedacinho aqui, se a gente juntar todos, vai dar exatamente quanto? 8, porque vai ser esse mesmo tamanho, tá? Ou seja, esse pedacinho aqui, mais esse em vermelho, dá 8. Então, para calcular o perímetro, a gente já tem 8 desse lado aqui, mais 8 que vai ficar, que é esse pedaço, mais esse. Se a gente juntar tudo, vai dar 8 também, que é os pedaços verticais. Então, esses segmentos verticais aqui, tudo dá 8, tá? Eu espero que você tenha entendido essa parte. É importante, tá? Agora, a gente percebe que aqui é 5. E aqui embaixo não tem o valor, só que aqui tem 8. Então, a ideia aqui, pessoal, é vocês pegar essa partezinha aqui, que não tem valor,
e chamar de x. Só que se você pegar essa partezinha, na verdade, o ideal não é nem pegar essa, para ficar mais simples, vamos pegar essa aqui. Se aqui em cima é 5 e aqui em cima eu chamar de x, então essa partezinha aqui, ó, vai ficar equivalente a 5, que é o todo, menos essa partezinha aqui. Então aqui vai ser 5 menos x, tá? O todo menos essa partezinha. É importante você saber disso, tá? E aí, você percebe que se aqui era x, aqui também vai ser x, correto? Correto. Então, esse pedaço que ela vai andar daqui até aqui, se a gente sobrepor, esse 8 aqui, eu posso colocar aqui embaixo. Que ela anda aqui embaixo, ó. Então, daqui até aqui é 8 também. Como se a gente formasse um retângulozinho, tá? Se aqui é x, aqui também é x. Então, essa parte aqui completa vai ser 8 mais x. Então, vou colocar aqui. 8 mais x aqui embaixo. Tá? Esse pedacinho aqui é esse mesmo aqui. E aqui é 8. Então, agora é só somar. Você tem todas as partes. Então, vamos lá. Esse 8 é correspondente a esse lado. Esse lado que ela andou completo aqui também é 8. Tá aqui já os 2. Aí nós temos esse 5. Mais esse lado de cá, preto aqui, ó. Que é 5 menos x. Essa parte aqui, que é 8. E aí ela ainda anda, se você observar, ela anda essa parte aqui completa aqui embaixo, ó. Porque ela anda aqui e ela anda aqui. Se a gente pegar esse pedaço mais esse, dá 8. Que foi o que eu coloquei aqui, 8. E aí mais esse pedacinho que é x, que é aqui, e essa parte que é 8, então isso aqui é 8 mais x, tá? Agora é só somar. Se você somar esse 8 mais esse 8, vai dar 16. Esse 5 mais esse 5 vai dar 10. Esse 8 mais esse 8 também vai dar 16. E esse menos x com esse x positivo, ó, se você tem menos x com mais x, menos com mais é menos. Então x menos x vai dar 0. Vai ser eliminado. Ou seja, se você tem 3 e você vai somar 3, isso aqui vai dar 0, tá? Porque 3 menos 3 é 0. Ou seja, x menos x vai dar 0. Então esse aqui cancela com esse. Então basta somar esses três valores. Só que aqui você tem 16 mais 10 vai dar 26. Com mais 16 vai dar um total de 42 centímetros. Que bate com a alternativa letra E. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução, tá? O desenho ficou um pouquinho rabiscado aqui, mas espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Esse primeiro 8 aqui é da vertical. Esse outro 8 aqui é da outra vertical. Tá? Dessa vertical aqui. Aí esse 5 aqui é o valor daqui de cima. Esse 5 menos x é o valorzinho dessa parte preta aqui, ó. Tá? Aí nós temos esse 8 aqui, que é esse aqui. E esse 8 mais x, que é essa partezinha aqui completa, ó. Que ela vai andar essa parte preta aqui, ó. Só que essa parte preta aqui, se você observar, aqui já é x. Que é a mesma partezinha daqui de cima, que eu chamei de x. E aí esse pedaço todinho aqui é 8. Então basta sobrepor para cá para baixo, que vai dar 8 também. E aí como aqui já tem x com mais 8, fica x mais 8. Que é exatamente essa outra parcelinha no final aqui. Aí somando tudo isso dá 42, que é o nosso gabarito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se gostou, deixa um joinha aí para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreva. 19 da UBMET 2023 nível 1, que diz o seguinte: as idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura vemos a resposta de cada uma delas, quando perguntada sobre suas idades. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. Aí tá aqui, foi perguntado qual é a idade dessa aqui. E ela respondeu que não é 7 anos. Então nesse caso ela é 8 ou 9 anos. Essa aqui foi perguntada, falou que não é 9 anos. Então se ela estiver falando a verdade, a idade dela é 8 ou 7 anos. E essa aqui não é 8 anos. Se ela tivesse falando a verdade,
a idade dela seria 7 ou 9 anos. Porém, a criança de 8 anos foi a única que mentiu. Se a criança de 8 anos foi a única que mentiu, essa primeira aqui não pode ter 8 anos. Por quê? Porque se ela tivesse, vamos supor que ela tenha 8 anos. Se ela tivesse 8 anos, ela teria que mentir. Aí foi perguntado, qual é a sua idade? Ela respondeu, não é 7. Só que se ela tem 8 anos e está dizendo que não é 7, ela não está mentindo, ela está falando a verdade. Então, nesse caso, ela não pode ter 8 anos, porque nesse caso ela está falando a verdade. E a criança de 8 anos, ela tem que mentir. Por exemplo, se ela tivesse 8 anos, a resposta dela, qual é a sua idade? A resposta dela era, não é 8 anos, porque ela teria que mentir. Então, olhando para essa parte, a única que está falando, a única que poderia estar mentindo é essa aqui, tá? Então essa aqui tem quantos anos? Essa aqui tem 8. Então sobrou para essas outras ter 9. E essa aqui também não pode ter 8, porque senão ela estaria falando a verdade, dizendo que não é 9. Então essa aqui só sobrou 7. E essa aqui sobrou 9. A pergunta é, a criança mais velha e a criança mais nova. A criança mais velha aqui tem 9 anos. Então essa aqui. Então nosso gabarito ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra E. Agora vamos para a criança mais nova. A criança mais nova é a que tem 7, é essa lourinha aqui. Ou esse lourinho, que não dá nem saber se é homem ou mulher, né? Nesse caso aqui, ó, ela tá aqui. Então o nosso gabarito aqui é a letra B. A criança mais velha e a criança mais nova. Gabarito letra B. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. Claro que a criança de 8 anos não pode falar a verdade. Nesse caso ela mentiu, então ao dizer que não é 8 anos, ela está mentindo. Porque na verdade ela tem que ter 8 anos, tá? E a única que está mentindo é essa aqui, porque não falou sua idade correta. As outras lá falaram apenas que não é 7, não é 9. Então nesse caso elas poderiam ter, essa aqui no caso poderia ter 8 ou 7. Só que se tivesse 8, ela estaria falando a verdade. Porque ao dizer que não é 9, ela tem a possibilidade de ter 8 ou 7. Só que se tivesse 8, ela estaria mentindo. Nesse caso não pode, porque ela já falou que não é 9. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se deixou, deixa um joinha no canal. Se ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite e se inscreva. Questão número 20 da UBMEP 2023, nível 1. Que diz o seguinte. Uma formiga inicialmente no vértice A anda sobre as linhas do quadrado da figura sempre para a direita ou para cima. Então, ela só pode ir nesse sentido ou nesse sentido. Tá? Para a direita ou para cima. Até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso passando por algum dos 4 pontos destacados? Então, ela está no ponto A e tem que chegar no ponto B. Pessoal, passando por esse ponto aqui é bem simples. Você percebe que só tem um caminho. Ó. Ela tem que ir direto e dropar. Então, esse aqui é um caminho. Vou colocar o número 1 aqui, tá? A mesma coisa acontece com esses vértices aqui, nesse canto, ó. Aqui também só tem um caminho, ó, porque ela só pode ir para a direita ou para cima. Não pode descer para baixo, então só tem um caminho, tá? Ela tem que seguir para a direita direto e subir aqui quando chegar no final. Então só tem um caminho. Então eu vou colocar mais um aqui, que a gente vai ter que somar no final todas as possibilidades. Agora eu vou mudar aqui a cor do pincel e a gente vai colocar cor vermelha para esse ponto aqui. Ok? Então para esse ponto aqui, ela pode ir por aqui até chegar aqui. Aí foi 1. Aí ela pode ir até chegar aqui e dropar. E de novo, foi 2. E aqui faz 3. E aqui faz 4. Aqui faz 5. E aqui faz 6. Então até chegar aqui ela tem 6 possibilidades, tá? Só que daqui para cá, ou seja, daqui até chegar no ponto B, vamos ver. Ela pode subir aqui. Vai 1. Vai 2. Vai 3. Vai 4. Vai 5 e vai 6. Então ela tem 6 possibilidades. Até o ponto ela tem 6 e do ponto
por B ela tem mais 6. Só que são possibilidades. No caso a gente tem que usar o princípio multiplicativo, tá? Multiplicar as possibilidades. Tá? Porque quando ela chega aqui, cada ela pode escolher 6 maneiras diferentes. Então a gente multiplica 6 vezes 6, que dá um total de 36 possibilidades passando por esse ponto. Tá bom? São 36 passando por esse pontozinho aqui. Agora a gente vai encontrar o total desse ponto aqui. De maneira semelhante, eu vou só mudar a cor aqui para azul. A gente tem, subindo aqui, passando por aqui, ó. Segue o caminho azul. Tem um caminho. Subindo aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Então, até chegar aqui tem 6. Porque não pode descer, tá? E nem ir para baixo. Nem para baixo e nem para a esquerda. Então, até aqui tem 6. Vou colocar aqui do lado, 6. Agora, daqui até chegar no B, a gente tem quanto? Ó, subindo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também são 6, então vai multiplicar 6 vezes 6. Só que 6 vezes 6 a gente já fez essa conta, que deu 36. Agora é só somar tudo. A gente tem que, passando por esse vértice aqui, foi só uma possibilidade. Passando por esse outro aqui, só foi uma também. E passando pelos pontozinhos perto dos vértices, tem 36 para cada. Então, soma 36 mais 36. Aqui, 1 mais 1 vai dar 2. 36 mais 36 dá 72. Somando 2 mais 72, você encontra um total de 74 maneiras diferentes de sair do ponto A e chegar no ponto B, passando por os 4 pontos citados na questão. Então, nosso gabarito que é a letra E, 34 ou 74. Pessoal, chegamos ao final de mais uma correção. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aproveita e deixe o joinha aí para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. E não deixe de divulgar esses vídeos com seus amigos, tá? Compartilhe aí nos grupos da escola, no grupo da família. E é isso, pessoal. Eu te espero na próxima aula.